Salve, salve galerinha! Voltamos aqui ainda falando sobre medidas de performance, quando a gente fala principalmente em fundos de investimento. E agora é hora de nós falarmos de outro indicador, que é o índice Trainer. Falamos de índice Sharpe e falamos agora de índice Trainer. Índice Sharpe e índice Trainer são muito semelhantes, ele tem a mesma ideia, ele muda um pouquinho só o conceito de como ele é calculado. Vamos lá, relembrando lá o índice Sharpe. Índice Sharpe, quanto maior, melhor. Ele mede a relação de risco e retorno aí de uma carteira em relação a um ativo específico, ou de um ativo em relação à carteira. E a ideia lá no índice Sharpe, a gente está incluindo tudo, né? A gente fala lá de taxa livre de risco, que é a Selic, e fala que basicamente tem que ser positivo, né? Porque você não vai investir o seu dinheiro correndo risco, porque essa é a relação lá do índice Sharpe, correndo risco para ganhar menos do que a taxa livre de risco, certo? Então, se eu posso investir em Selic e não correr risco, que basicamente é a nossa taxa livre de risco, eu só vou investir em outro tipo de ativo se eu tiver um retorno maior do que a taxa livre de risco, que é a Selic. Essa é a ideia principal, mas lembrando, quando eu estou falando lá de índice Sharpe, eu estou incluindo lá o risco sistemático e o risco não sistemático, certo? Essa é a ideia, e como eu já falei para você, a ideia principal de Sharpe e de Trainer é medir a variação, medir o resultado ali, o que é melhor, principalmente quando a gente fala em fundos de investimento, comparar fundos de investimento. E quando eu olho para fundos de investimento, eu vou fazer você lembrar lá do módulo 5 que a gente fala de fundos de investimento, tem algumas vantagens de você investir em fundos de investimento. Sabe quais são? Se não sabe, volta lá e dá uma olhada em algumas dessas vantagens. Eu vou falar só uma delas aqui, que é a diversificação com pouco recurso. Lembra, dentro de um fundo de investimento tem diversos ativos. E eu vou lembrar você também que quando eu falo de risco não sistemático, é aquele risco que eu posso me proteger. Como é que eu me protejo de risco? Eu me protejo de risco quando eu diversifico. Então, na teoria, se eu já tenho uma carteira diversificada, se eu já tenho um fundo diversificado, eu estou me protegendo do risco não sistemático. Então, sobra somente a proteção em relação ao índice não sistemático. E a gente falou do índice não sistemático. Índice não sistemático, você vai lembrar de quem? Do beta. Certo? Beta, a gente usa o beta normalmente como Ibovespa, não precisa ser só ele, é um conjunto e o ativo que você quer calcular ele tem que estar dentro desse índice. Mas o beta é sempre igual a 1, então você vai calcular com base nisso. O que vai mudar basicamente de Sharpe para Trainer é isso. Sharpe e Trainer foram dois matemáticos, dois pesquisadores, ambos criaram as suas fórmulas, né? Primeiro Sharpe criou a fórmula aí entendendo qual que era a melhor relação risco-retorno entre ativos diferentes, entre fundos diferentes. E aí vem Trainer e diz assim, peraí, mais legal ainda o que eu tenho aqui, porque se a gente tirar fora esse risco não sistemático, porque já está diversificado, eu também posso ter um resultado diferente aqui, e ele segue a mesma base, tá? Ele vai medir essa relação de risco e retorno do ativo ou da carteira em relação ao risco sistemático beta, certo? Por isso que na base de cálculo dele nós temos o beta e não mais o desvio padrão, certo? Desvio padrão vai considerar tudo, vai considerar risco sistêmico e risco não sistemático, certo? Vai olhar para os dois lados. Aqui ele vai olhar somente para o beta. Beta tem a ver com risco sistemático, risco não sistemático, aquele que eu consigo me proteger, ele já está diversificado dentro do meu fundo de investimento, ok? Novamente, quanto maior, melhor. E o índice Trainer, ele vai utilizar essa fórmula aqui. Índice Trainer, ele é igual a taxa livre de risco, né? Risk free, que a gente já falava anteriormente, certo? Opa, perdão, antes disso, né? Olha aí, ó. Ao vivo aqui, o professor também erra. Então, vamos pegar a canetinha novamente. Índice Trainer, certo? A ideia de índice Trainer é basicamente o que eu espero de retorno. O que eu espero é o quê? Aquela média, né? Então, a média, o risco esperado aqui, que a gente já viu que é a média, menos a taxa livre de risco, que daí na fórmula nós chamamos aí de risk free. Só que diferente do que nós tínhamos lá em Sharpe, que nós dividíamos esse resultado aqui pelo desvio padrão, aqui nós vamos dividir por quem? Pelo beta, o índice beta. Então, essa é a diferença de Sharpe e Trainer, eles seguem a mesma ideia. Aqui a fórmula é basicamente a mesma, um vai utilizar desvio padrão e o outro vai utilizar
beta. Como é que eu faço a diferença entre um e outro? Como é que eu entendo se a fórmula é basicamente a mesma? Se você quiser um macetezinho, lembra sempre da terceira letra do denominador. Denominador, down, down, down. O que é o denominador? Vamos voltar lá para a matemática básica, né? Numerador está na parte de cima, na parte de baixo, denominador. Como é que é o nome dessa letra aqui? Né? É o beta. Beta, 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 beta. Certo? Quando eu olho para beta, a terceira letra, certo? E aqui está o grande macetezinho, a terceira letra de beta é T. T de índice trainer. Quando eu olho, certo? Para o índice Sharp, certo? Ele segue o numerador com a mesma ideia e no denominador eu tenho quem? Eu tenho desvio, que D feio, né? Mas desvio padrão, né? Que eu posso utilizar o nosso sigma, né? Mas qual que é a terceira letra aqui? S de índice Sharp. Então aqui você consegue facilmente aí ver a diferença entre essas duas medidas de performance. Índice Trainer, índice Sharp, um olha para risco sistemático e não sistemático, o outro olha somente para risco sistemático. Nos dois casos aí, quanto maior o índice, melhor. Na escolha de um fundo, então você escolhe sempre aquele que tem uma melhor relação risco-retorno e é o resultado então de Sharp. Quanto maior o Sharp, melhor o resultado. O índice Sharp maior vai ser a melhor escolha para os ativos que compõem a sua carteira. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!